do canal Chupa essa manga! Aqui estou eu, professor Jean, e a partir de agora é a revisão é de Sociologia, menino! Opa! Vamos começar agora a revisão de Sociologia, meu filho, segundo ano, Colégio Santa Cecília, e vocês sabem que aqui a vida acontece quando estamos juntos, beleza? Direto dos estúdios... Chute questo mango, é buono. Chupa essa manga, adoro.com. Então vamos lá, antes de mais nada, você já sabe que o nosso conteúdo programático, conteúdo programático é o capítulo 16, capítulozinho 16, certo? Direitos e cidadania no Brasil, matéria do provão, e o inédito, capítulo 17, os movimentos sociais no Brasil. Escutou onde aí passando, menino? Então você vai ouvir som de moto e menino gritando Satanás passando, mas você sabe que tem que prestar atenção aqui, ó. Adoro. Pega aí, menino. Chupa essa manga, menino. Então vamos lá. Não esquece, projeto Só Cinema, as sufragistas. Fica ligado que tem uma... Netflix tem. Netflix. Adoro. Vamos lá. Lá no nosso capítulo 17. Tem uma coisa aqui, uma pérola. Ele diz que existem registros de movimentos sociais desde o primeiro século da colonização. Menino. Já existem registros de movimentos sociais. Agora, presta... Não. Tu vai dizer, Jean, isso mesmo. Presta atenção. 213, onde abre o capítulo, foca, menina, aí, filma. Presta atenção. No período colonial, escuta. Período colonial, escuta. Ah, então vamos esquecer de uma coisa importante. Nós temos o patrocínio do Picanha Mais 10. Olha os elementos que formam o Picanha Mais 10. Olha os elementos. Davi, Felipe, Frederico, quem mais? Frederico, Lucas Salles, meu Deus, Odécio, Pedro de Souza, quem mais? Maurício Catunda, quem mais? Rafael Barreto, meu irmão, o Rafael Barreto, e Romeu, até o Romeu. E quem mais? Tiago Siqueira, patrocínio Picanha Mais 10, chupa essa... Não, peraí. Chute questo mango, é buono. Então vamos lá, Rocha. Gente, na página 213, como eu falei, onde tem lá o período colonial. Olha, presta atenção nessa manga docinha da questão. Essa manga da questão. Presta atenção, durante o período colonial que vai de 1500 até 1822. Presta atenção. Não, se você errar, tu vai dizer mesmo. Presta atenção. De 1500 a 1822, os movimentos sociais mais significativos foram dos indígenas. Anota. Não. Se eu fosse você, eu anotava. Os mais significativos são dos indígenas. Pera aí, Jean. Dos indígenas. E aí sim. Mas aí o que é que tem a ver? Presta atenção, o que é que tem aqui ainda, ó. E dos africanos escravizados. Além desses, ocorreram vários movimentos políticos, dois pela independência do Brasil. De novo, além desses, ocorreram vários movimentos políticos e até depois, dois não, que negócio de dois é depois, tá escrito errado. Pela independência do Brasil. Depois da independência do Brasil. O livro tá recheado. E está até dividido historicamente. Cada um desses. Divididos historicamente. Tudo isso vai estar na história. Mas você precisa entender que, olha, lembra isso que eu acabei de dizer? Que ele diz aqui que no período colonial, de 1500 a 1822, tá certo? São os movimentos mais significativos.
movimento dos negros, movimento dos indígenas. Eu poderia colocar aqui uma série de movimentos. O movimento sem terra, o movimento sem teto. Por quê, Jean? Porque eles são os novos movimentos sociais, eles são diferentes das ações coletivas de antes, por eles politizarem a esfera privada e tornarem públicas estas problemáticas, porque fazem parte das minorias sociais. Minorias sociais. Adoro.com. Mais um aí, ó. Gostou aí? Vamos lá. Vamos continuar esse negócio. Eu acho que na sala eu até falei sobre o seguinte. Presta atenção aqui, né? Presta atenção nessa construção desse raciocínio, ó. A expressão, gente, movimento social, tá certo? Ela foi utilizada pela primeira vez na primeira metade do século XIX. Beleza? Até aí tudo bem. E foi até um sociólogo alemão, tá certo? Lorenz, tá certo? Lorenz von Stein. Cara, ele tem um livro chamado História do Movimento Social Francês de 1789 até o presente. Olha, a data é até sugestiva, que nós já falamos em assuntos anteriores e tem no nosso livro. É a data da Revolução Francesa, não é isso? 1789. Pois bem, saca só. Ele foi certamente influenciado pelo Karl Marx. Segura a onda aí, viu? E pelo amigo do Marx, vocês sabem, o Engels, que escreveram o Manifesto Comunista, aquele de 1848. Cara, e eles utilizaram a expressão movimentos históricos e movimento proletário. Se liga aí que essa história de proletário é um negócio interessante. Aí por isso que eu coloquei aquela definiçãozinha lá de movimento social, para poder, ó, a coisa ficar bem legal. Porque na verdade, o movimento social, ele busca mudanças e ou permanências, mas ele depende de um esforço coletivo. Todo movimento social, ele parte de um conflito. É coletivo e pressupõe alguma ação. Daí ter a definição de movimento social. Ele tem que ter alguma ação. Tá certo? Tranquilo? Pegou aí? E aí eu coloquei lá na sala de aula 3 teorias, tá certo? Que definem e ou justificam o surgimento de um movimento social, né? Essa reunião de indivíduos que lutam em prol de direitos, tá certo? Um deles, teoria clássica. Ela se justifica a partir de uma motivação emocional. Pessoas se reúnem na busca de reivindicar mudanças ou permanências. Por exemplo, através de uma liderança carismática, já que envolve a questão lá emocional, tá certo? De laços afetivos, diretamente associados ao cotidiano. Como, por exemplo, do filminho lá de história, do projeto Filme História. Canudos, liderança messiânica, religiosa. Chupou a manga docinha, chupou, dá o sababa aí, menino, que eu quero ver o sababa, tá certo? Dá o sababa, o gostei em hebraico, beleza? Mas também tem uma outra teoria importante que eu não posso deixar de comentar, que é justamente a da mobilização de recursos. Eles são altamente organizados e financiados. E olha só, os sujeitos que participam, eles têm a noção clara e objetiva do porquê eles se reúnem. Não se reúnem por qualquer coisa, não tem porquê, tá certo? Então, são movimentos sociais internacionais. Eu até dei um exemplo na sala de aula, o Greenpeace, lembrou da manguinha doce? Bem docinha. E tem a teoria do processo político. Eles são altamente financiados, tá certo? E na maioria dos casos, tem uma relação direta com o Estado, ou com setores que compõem o Estado.
trabalhando por políticas públicas, como por exemplo, deixa eu dar aqui um exemplo, prevenção à AIDS, quem mais? Investindo na publicidade, né, para poder distribuir de forma gratuita, por exemplo, os métodos contraceptivos, e aí vai, gente. Essas são as teorias que justificam o movimento social. Mas aí você não pode esquecer também que aí nós temos ainda, em relação aos movimentos sociais, eu fiz o esqueminha lindão lá, tá certo? As tipologias dos movimentos sociais. Aí nós temos o movimento, o tipo de movimento social chamado, como é o nome? Como é o nome do bichinho? Conjuntural e estrutural. Então, o movimento conjuntural, ele tem uma duração curta, tá certo? O movimento conjuntural, ele tem uma duração. Anota, lembra? Vai lá no caderno, naquele desenhozinho que eu fiz. Você lembra lá no caderno que eu fiz? Tá certo? Então, o conjuntural, ele tem uma duração curtíssima, curta. Tá certo? Então, como por exemplo, a gente até falou sobre as jornadas de junho de 2013, que começou a partir do aumento da passagem de ônibus em São Paulo. E várias manifestações aconteceram em território nacional, falando sobre várias coisas, entre elas exigindo uma educação padrão FIFA, criticando a corrupção na política, uma série de coisas. Cadê essa galera hoje? Até tomar um gole d'água. Então, sua duração é curta, sua organização é menor, não é grande a organização, tá certo? É bem pequena a sua organização. Mas tem a estrutural. Meu amigo, a estrutural é o oposto disso tudo. A duração dela é longa, tá certo? Ela é bem organizada, então a organização dela é bem maior, tá certo? E aí existem vários exemplos, como por exemplo, o movimento feminista. Peraí, deixa eu só ir lá no meu livro, pra você não achar que eu tô inventando aqui um negócio aqui. Movimento quê? Movimento quê? Feminista. Peraí. Cadê? Página 225. Aí deixa eu só abrir um parênteses aqui importante. Olha só o que diz aqui na página 226. Vizinho à imagem, olha. Movimento feminista, né? Entra no estrutural, né? Assim, que tem uma duração longa, né? E é maior organizado. E bem maior organizado. Maior organização. Ele diz assim, ó. Cadê? Olha só. Cadê? Deixa eu pegar aqui o contexto. O reconhecimento das questões de gênero evidenciou-se na Constituição Federal de 1988, que incorporou propostas apresentadas pelos movimentos feministas relativas aos direitos individuais e sociais das mulheres. Individuais e sociais das mulheres. Tá certo? E no fomento a políticas públicas voltadas para o enfrentamento e a superação da discriminação. Aí eu posso colocar junto com ele o movimentozinho aqui, ó, LGBT também, já costurando aqui com ele, quando ele diz aqui, ó, tem como objetivo lutar contra a discriminação e conquistar direitos sociais, políticos e civis. A grande preocupação do movimento é destacar o aspecto político e social da sexualidade para superar, de novo, ó, preconceitos, estigmas, intolerância, rompendo com velhos padrões culturais. Aí voltando para o feminista, porque o movimento feminista, o movimento LGBT, o movimento negro, o movimento trabalhista, todos eles fazem parte do movimento, da tipologia de movimento estrutural. Fechando o movimento feminista, que eu já comecei, vamos fechar. O resultado do mais visível das lutas do movimento foi a criação dos Conselhos dos Direitos da Mulher, das Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher, de programas específicos de saúde integral e de prevenção e atendimento às vítimas de violência
sexual e doméstica. Chupou a manga? Beleza. Tranquilo. Vamos lá. Vamos continuar. Vamos continuar mais um pouquinho aqui. Pra gente terminar esse negócio com chave de ouro. Tá certo? Com chave de ouro. Beleza. Olha só o que é que a gente pode também destacar. Lembra que eu falei das jornadas de junho de 2013? Então, o Brasil apresentou, meu amigo, naquelas jornadas de junho de 2013, um quadro de desigualdade social histórica que estava materializada nas deficiências. Olha, nas deficiências de serviço público, de educação, de saúde, falta de melhores rendas e oportunidade de trabalho. Então, de acesso a moradias adequadas que caracterizam o inferno urbano. Tá certo? Pegou aí? Isso tudo estava envolvido na jornada de junho, que é uma tipologia, o quê? Conjuntural. Conjuntural. Cuidado que ela não é estrutural. A estrutural você já sabe, né? Tá bom? Beleza? Caminhando para a finalização, tá certo? É o seguinte, é interessante que dentro do movimento a mulher lutando pelos seus direitos, como o próprio filme A Sufragista entrando aqui, vou dar um toquezinho aqui do filme A Sufragista, né? Certo? Só dando um toquezinho aqui do nosso projeto Só Cinema, né? Que foi assistido por vocês, né? Ele é um filme drama histórico, classificado como drama histórico. Ele foi produzido em 2015 e ele tem como cenário a Inglaterra no início do século XX. Presta bem atenção no início, aqueles primeiros diálogos. E aí o cara tá falando umas coisas interessantes, aí você vai acompanhando a legenda. Presta atenção para não vacilar. Presta atenção para não vacilar de jeito nenhum. Você lembra que aquela Emily Parkinson, tá certo? Que era a grande líder do movimento sufragista, ela apelou, cara. Ela estava apelando por uma campanha nacional. Então, os ingleses estavam doidos para prender aquela mulher, tá certo? Porque a campanha nacional dela era de desobediência civil. Presta atenção na hora que ela começa a falar lá naquela janelinha lá, que ela aparece, que até a Molde é presa e é levada no carro da polícia para casa para ser humilhada pelo marido. Presta atenção no que ela está dizendo. Ela está convocando as mulheres para uma campanha nacional de desobediência civil. Jean, qual é a equivalência que elas estavam buscando? A equivalência. Qual era a equivalência que elas estavam buscando? De gênero. De gênero. O filme é muito claro. Tá certo? É muito claro. Tá certo? E tem umas cositas a mais, né? Tem umas cositas a mais ali interessantes no filme, principalmente naqueles créditos que aparecem no final. Vou dar só a dica de uma parte dessa manga da questão. Lembra que o filho da Molde, a lei não permitia que a mãe ficasse com o filho, ficava com o pai? Mudou ou não mudou? Sababa aí, menino, viu? Lasca o sababa aí. Vamos lá, pra gente caminhar pro final. Cara, e no Brasil tem um negócio interessante quando se trata sobre essa questão de voto no Brasil. Nesse movimento em que a mulher começa a lutar pelo direito de voto, como a gente percebe lá no filme As Sufragistas. É engraçado que no caso brasileiro a gente tem uma visão muito romântica das coisas. Tá certo? Muito romântica, porque olha só. Getúlio Vargas decretou em 1932 que a mulher brasileira teria o direito de votar nas eleições nacionais, tá certo? Mas só que essa conquista não foi completa não, não romantiza o Vargas não, tá bom? Que o cara era um populista, ele não era popular, ele era populista, presta atenção. Por quê, Jean? Porque o Código Eleitoral da época, a gente vai ver isso quando a gente voltar de férias, mas é um fato social agora cobrado em relação ao voto da mulher. E esse voto da mulher completou somente 86 anos, a conquista do voto feminino, 86 anos. No dia 24 de fevereiro desse ano, 24 de fevereiro, completou 86 anos, a conquista do voto feminino. Tá certo? Em 2015, a presidenta, então, em 2015, Dilma Rousseff, ela instituiu que até o dia 24 de fevereiro era o dia da conquista do voto feminino no Brasil.
né? Foi até uma lei, né? Através de uma lei, a lei era 13.086 de 2015, beleza? Mas aí voltando porque a gente estava tentando explicar por que a gente não pode romantizar que essa conquista da mulher nas eleições nacionais não foi completa. É porque o Código Eleitoral, gente, da época, ela permitia apenas que mulher... Não. Pera, é até engraçado. É até engraçado. Vocês não chamam a minha mulher aqui, que é psicóloga, para ela explicar isso aqui? Não, peraí. Ó, o Código Eleitoral da época permitia apenas que mulheres casadas. Mas, já, aí quer dizer, peraí, casada vota com autorização do marido. Tá certo? Então, quem votava? Como é que era? Explicar por que ela não era completa? Então, porque o Código Eleitoral permitia apenas mulheres casadas com autorização do marido, viúvas e solteiras e com renda própria. Tinha que comprovar renda para votarem. Suck this mango. Chupa essa manga. Percebeu aí? A quebradeira, como é que é o negócio aí, como é doido? Tá certo? Agora, tem uma coisa que é importante que eu vou fechar aqui agora a revisão. É o seguinte. Vou fechar aqui a revisão. É agora, presta atenção. Sobre aí os movimentos sociais no Brasil. Esse é muito significativo. Cara, são as reformas de base. Dá uma estudadazinha nas reformas de base, que é do presidente chamado Jango, o João Goulart. Tá certo? Dá uma estudadazinha, que é o que antecede o famoso golpe de 64. Tá certo? Os movimentos que lutaram pelas reformas de base, o seu significado, tá certo? Qual era a importância, o que é que eles mostravam. Então presta bem atenção nisso aí, viu? Sobre a questão da politização disso tudo. É só um toquezinho legal, tá bom? Então, eu tô no final da revisão. Então, a partir de agora, meu amigo, eu vou começar a me despedir de vocês. E no mais, olha, vai pras férias, aproveita as férias. Em agosto, meu amigo, começa tudo de novo. E a galera do Sul, uhul, dia 26, ó. Vamos lá, meu irmão. Uhul! Tudo está parado por aí, esperando uma palavra. Fui!